Fala, nono ano. E nessa videoaula nós vamos trabalhar uma revisão bem pequena para a nossa prova da semana que vem, tá? Lembrando que essa semana, além da revisão, eu gravei outras duas videoaulas para vocês, o capítulo 13 e o capítulo 14. O 13 eu não vou cobrar na prova, porque é muita informação e eu fiz uma aula muito resumida, já que a gente estava na última semana aí de estudos do ano, né? Então, mas o 14 vai cair, porque o 14 ele é bem mais curtinho, tem várias coisas do 14 que a gente veio falando há um tempo, e vocês já devem ter visto muito disso também em geografia e outras aulas aí no início do ano, tá? Então, é uma maneira aí da gente conseguir até misturar um pouco as disciplinas. Então vamos lá, ó. O capítulo 14 ele é aquele que fala do fim da Guerra Fria, tá bom? Então, sobre o capítulo 11, na verdade, né? Não sei se eu falei 14. Eu tô com sono. O capítulo 11 ele fala sobre o fim da Guerra Fria. E se vocês olharem bem, parece que eu estou cobrando menos tema na prova da semana que vem. Geralmente eu cobro 10, né? E realmente são temas menores mesmo, né? São menos temas. Mas é porque eu vou trabalhar com algumas questões de interpretação de texto mais, para a prova ficar um pouco mais tranquila aí de vocês fazerem. Puxa, uma prova do ano também, né, gente? Vocês estão bem cansados. Bom, então aí no capítulo 11 são 3 temas principais. O fim da União Soviética, com aquela abertura a medidas capitalistas, a abertura política e tudo mais, e isso tudo a gente consegue resumir em 2 termos, perestroika e glasnost. Então estudem bem o que esses termos significam. A perestroika seria uma reestruturação econômica da União Soviética, que não vai funcionar muito bem, e a glasnost seria um processo de abertura política que acaba levando com que muitas pessoas que faziam parte da União Soviética passem a reivindicar a maior participação, consequentemente quererem independência e tudo mais. Vou estar cobrando também a queda do Muro de Berlim, o simbolismo que envolve aí a queda do Muro de Berlim, o que isso representa e, consequentemente, o que a reunificação da Alemanha mostra para o mundo, né? Mostra principalmente que o mundo da Guerra Fria está acabando. Se a queda do Muro de Berlim acontece, é sinal de que a União Soviética não tem mais condições de fazer com que a Alemanha Oriental consiga se erguer, né, e consiga funcionar, né? E não tendo alternativas, a Alemanha se une. Por fim, eu vou cobrar de forma bem geral o que representa esse fim da cortina de ferro soviética, ou seja, o fim daquela área da União Soviética e daquele cinturão, né? E sobre os conflitos que vão ocorrer durante essa fase final aí dos anos 80, 90, naqueles territórios da Europa Oriental que faziam parte ou estavam muito próximos com a União Soviética, tá? Então, naquelas nações ali que vão surgir, tem uma ou outra que a gente falou na videoaula, um pouco mais a fundo. Então é bom vocês darem uma estudada nisso daí, que eu vou cobrar alguma coisa daí também, tá? Agora, indo para o capítulo 14, eu vou cobrar basicamente características do neoliberalismo, o que é um Estado mínimo, blocos econômicos do século XX e globalização. São temas bem amplos, né? O menos amplo aí seria as características do neoliberalismo e os blocos. O neoliberalismo nós falamos já no capítulo 12, com os governos no Brasil, do Collor, do Fernando Henrique, do Itamar, né? E aí, basicamente, é uma corrente de pensamento liberal que preza pela intervenção mínima do Estado na economia. O Estado ele tem a função de interferir na economia só em momentos de crise ou em momentos de manter uma competição aí que ajude o mercado a evoluir. Mas fora isso, ele deve estar afastado das decisões de mercado, ele tem que estar afastado aí de interferências profundas que possam mudar o funcionamento da economia de uma nação, né? E esse neoliberalismo ele surge inclusive num momento de globalização, na qual as economias mundiais vão se integrando cada vez mais, vão tendo maior contato entre si. E quando esse contato ele cresce, essa mediação, né, essa mistura, ela ganha novos níveis, ao mesmo tempo que a gente tem um Estado que não está se colocando na liderança para mediar essas relações econômicas, isso acaba gerando muitos conflitos, principalmente na década de 90 e no início da década de 2000. Pelo final de 2000 e 2010, que eu falo na aula, né,
as coisas já vão mudando. Nações europeias, nações latino-americanas vão vendo que essas medidas neoliberais elas não funcionam da maneira como muitos pensavam no passado. Então, o capitalismo ele vai se adaptando novamente, principalmente quando a gente tem aquelas crises do capitalismo, e na mais recente, a de 2007, a crise imobiliária, que vai afetar muito essas economias capitalistas no mundo. Né? Então, eu estudei sobre as crises do capitalismo também, que é uma boa. A de 29 nós já falamos, já do petróleo eu só mencionei na última aula, do capítulo 12, não, do capítulo 10, 10? 9? Capítulo aí, não lembro agora. E a crise imobiliária é boa vocês entenderem nesse sentido aí, que afeta os países capitalistas. Talvez eu faça uma questão sobre como o Brasil passou por essa crise, né, lá durante o governo Lula e o governo Dilma, mas aí é spoiler aí para a hora da prova. Né? Estou cobrando sobre os blocos econômicos também. Basicamente, eu devo cobrar sobre o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia e o BRICS. Tá? Então, eu estudei esses 4 principais aí. Tá bom? No livro, dessa vez está até bem resumido lá as características desses blocos, que cada um deles tem, o que cada um deles não tem, né? E tudo mais. E as questões diplomáticas que envolvem também a formação desses blocos e tal. É uma boa vocês estudarem. E o último tema é a globalização. No WhatsApp, no grupo, eu devo ter colocado localização também. Mas pensando melhor agora, eu não devo cobrar localização não, só globalização mesmo, que já abre muita coisa para a gente poder discutir para a prova. Então, novamente, assistam a videoaula do 14. Eu já separei o gabarito aqui dos exercícios, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E eu acho que não é esse capítulo não, peraí. Eu não tá vendo. Capítulo 14 aqui. Eu já separei o gabarito, aí vocês podem ver aqui na hora de estudar, tem aqui os blocos econômicos com as respostas do livro de vocês, tá? E aqui o gabarito do vestibular Enem também. E, gente, como vocês são mais velhos, eu vou deixar vocês mais soltos, assim, no sentido de, qualquer dúvida, não entender o conteúdo na hora de estudar e tudo mais, vem falar comigo que a gente resolve na hora. Eu posso até abrir uma sala no Zoom para a gente só discutir para a prova, tá? Sem problema nenhum. Mas aí eu vou dar mais essa liberdade para vocês. E aí é isso, gente. A matéria vai estar tranquila, não vai estar difícil. Fim de ano, todo mundo cansado. Vou fazer algo bem tranquilo aí para a galera mandar bem, tá? Mas vocês têm que estudar, tá bom? Basicamente é isso. O material completo está, como sempre, na nossa pasta. Amanhã, sexta-feira, vocês recebem essa revisão, tá bom? E eu vou comer uma pizza e jogar um videogame, porque eu estou morto. Valeu, galera. Tchau, tchau.